Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nosso objetivo é agregar valor em sua vida e apenas pedimos que nos ajude no crescimento do canal, para que possamos trazer mais conteúdos educativos para você. Colabore com o seu like de incentivo e ative o sininho, comente se puder e compartilhe com seus contatos. Boa leitura! Introdução. Seus músculos estão completamente relaxados, você se sente aquecido e confortável, você sente necessidade de fechar os olhos e dormir, suas pálpebras estão ficando cada vez mais pesadas. Lentamente, você as fecha, agora elas estão fechadas, você está ficando mais sonolento. E mais sonolento. Você está adormecendo. Mergulhando cada vez mais fundo. Durma. Muitos de nós estão familiarizados com esta cena clássica. Um homem de aparência misteriosa segura um relógio de bolso e continuamente, com determinação, o balança na frente de uma jovem aparentando estar fora de si. Ele pronuncia a frase repetidamente, em entonação cada vez mais lenta e baixa: "Você está ficando com sono. Você está ficando com sono." A garota olha fixamente para o relógio. O mundo gira em torno dela, espiralando, espiralando e espiralando. Então, por fim, ela começa a agir como A, um zumbi; B, um vampiro; C, uma galinha ou D, todos os itens acima simultaneamente. Graças à cultura popular, a hipnose alcançou uma reputação misteriosa, mística, sobrenatural e às vezes associada ao mal. Embora o cenário ilustrado acima possa ter um pouco de verdade, a hipnose usando sugestões verbais é poderosa, e as pessoas sob hipnose podem ser levadas a acreditar e, portanto, agir com personalidade diferente. Certamente há muito mais do que aparenta quando o assunto é hipnose. Sem dúvida, a hipnose é um dos tópicos mais intrigantes, e um dos mais desconcertantes, que surgem diante da humanidade. O hipnotismo transcende as fronteiras à medida que continua a ser estudado, analisado e interpretado em diversos campos da sabedoria. Da medicina, psicologia, autoajuda, religião, história, mídia e cultura popular, a hipnose é revelada com diferentes significados, interpretações e usos. As conclusões nunca são definitivas, os relatórios estão em constante evolução. Isso pode ter raízes no fato de que estudar a hipnose significaria, inevitavelmente, estudar a mente humana, e definitivamente a mente humana é um universo sobreposto, sempre em mudança de significado, interpretação e propósito. Neste livro, tentaremos abordar os diferentes aspectos da compreensão da hipnose. Também como ela, por várias razões, está sendo utilizada, ou condenada por alguns. Você ainda vai encontrar um capítulo sobre a hipnose do tipo faça você mesmo. Então, continue a ler e julgue por si mesmo. Junte-se a mim enquanto tentamos discutir alguns dos principais pontos de vista sobre o controle da mente. Explore, ou rejeite, a possibilidade de controlar a mente humana e a vida de uma pessoa. Mas, por favor, se você decidir se aprofundar no assunto, deixe-nos ser claros: ninguém está controlando sua decisão, e qualquer coisa em que participe será feito por vontade própria. Espero que você esteja tão animado para mudar sua vida com o poder da hipnose quanto eu estou de lhe ensinar. Para terminar, se você gostou deste e-book, poderia ser gentil e deixar uma nota e um comentário sobre ele na Amazon.com.br. Isso é importante para incentivar a produção de mais livros de alta qualidade com custo acessível para você. Eu leio pessoalmente cada um dos reviews cuidadosamente. Essa é a forma que tenho de me conectar com você, leitor, e ouvir seu feedback em relação a essa obra que levou vários dias de dedicação e afastamento da minha família para estar pronta para você. Obrigado novamente e se divirta. Capítulo 1. Desvendando os mistérios da hipnose. O profeta adormecido, Edgar Cayce, conseguia se envolver em experiências extracorpóreas e de quase morte através da auto-hipnose. Em estado de transe, ele dava leituras e diagnósticos a pessoas que nunca conheceu. Seus seguidores documentaram quase 14.000 viagens ao reino espiritual, feitas através de sua mente subconsciente, ou o que Cayce chamou de alma. O sensacional historiador David Lewis revelou que Adolf Hitler já foi hipnotizado e isso pode ter sido a raiz do tipo de vida que levou. Lewis afirmou que, em 1918, Hitler acreditava que estava completamente cego,
apesar dos diagnósticos dos médicos dizerem que não havia nada de errado com seus olhos. Através da hipnose, um médico sugeriu a Hitler que, de fato, ele perdeu a visão, mas, através da força de vontade, poderia ver novamente. Isso porque Deus fez dele uma pessoa excepcional, acrescentou o bom médico. Desde então, disse Lewis, a hipnose marcou tanto Hitler que ele viveu acreditando que era excepcional, e o resto, como dizem, é história. O assassino de Robert F. Kennedy estava sob a influência de um autor intelectual através da hipnose. Disseram que fazia movimentos robóticos, e repetia, RFK deve morrer, durante o interrogatório policial. Você já leu sobre clarividentes indo a outras dimensões para obter informações raras ou secretas? E sobre médiuns visitando o submundo e chamando os mortos? Histórias de hipnose são reais. A hipnose pode ser um dos tópicos mais controversos debatidos entre as pessoas, porém não significa que não podemos esclarecer os fatos. Antes de nos aprofundarmos em nosso estudo do controle da mente e seu desenrolar, vamos tentar esclarecer nossos fatos primeiro. Aqui estão algumas das mais populares, ainda não comprovadas, teorias sobre hipnose. Magnetismo animal. Seu vizinho adepto à hipnose, seja ele médico licenciado ou praticante da nova era, não possui um tipo especial de magnetismo animal, ou mesmerismo. Essa teoria há muito tempo foi descartada, já no século XVII. Hoje, está provado que, para ser capaz de iniciar uma sessão de hipnotismo, é necessário apenas fornecer um elemento visual muito específico para se concentrar, talvez alguma música suave e um discurso autoritário muito convincente, repetido em tom monótono. Você só precisa estar relaxado, consciente e disposto a ser hipnotizado. Obviamente, os efeitos da hipnose podem depender da capacidade e experiência do hipnotizador, bem como a motivação e condicionamento mental do sujeito. Quem está hipnotizado está sonhando. Pessoas que afirmam estar sob hipnose estão sonhando. O oposto é verdadeiro. Quando você está sob hipnose, em vez de dormir, você está totalmente alerta. De fato, mais alerta que o normal. Estar sob hipnose exige que sua mente se concentre intensamente, seja ao movimento oscilante do relógio, ao padrão monótono da voz do hipnotizador e ao som da sua própria respiração enquanto relaxa. Para o seu subconsciente assumir, você precisa se concentrar intensamente. Sob um estado de transe, você ainda estará totalmente ciente das coisas que estará dizendo e fazendo, conforme sugerido pelo hipnotizador, incluindo atividades não relacionadas ao sono como caminhar, correr, ler, rir e até agir como uma galinha. Comendo galinha viva. Não mesmo. Você não comerá galinha viva, a menos que, é claro, se gostar desse tipo de experimento gastronômico. Acreditava-se amplamente que os hipnotizadores poderiam transformar as pessoas em criaturas robóticas, como zumbis, prontas para obedecer às ordens de seus mestres. A cultura popular retrata que as pessoas hipnotizadas se comportam de maneira diferente, que praticam atos extraordinários, com risco de vida, ilegais ou imorais. Desculpe por desapontar suas noções cinematográficas, mas o hipnotismo não pode forçá-lo a fazer coisas contra a sua vontade, a menos que o hipnotizador esteja apontando uma arma para você, mas isso é uma farsa. Você, um cidadão comum, cumpridor da lei, não ficará selvagem e acabará com o para-brisa das pessoas quando estiver sob hipnose. Você ainda manterá seus princípios, e mesmo se instruído não vai pôr os pés no santuário mais sagrado da sua religião. Seu senso de certo e errado permanecerá intacto. Ninguém pode fazer você se despir na frente de uma multidão, a menos que você queira. O hipnotizador só pode fazer sugestões que possam alterar sua consciência, até certo ponto, tornando-o mais aberto e facilmente manipulado. Pessoas que experimentaram hipnose de palco disseram que podem se recusar a seguir as sugestões do hipnotizador, apenas, é mais fácil segui-lo. Isso ocorre porque a parte ativa, agressiva e decisória da consciência se torna tímida quando em transe. Portanto, é mais fácil apenas responder automaticamente às sugestões. Até certo ponto, o hipnotizador pode controlar as ações e a maneira como seus sujeitos se comportam. Por outro lado, o efeito da hipnose também depende de sua motivação, vontade e fé para fazê-la funcionar para você.
É possível virar um assassino sob efeito da hipnose? Acreditava-se anteriormente que o assassino perfeito era aquele sob a influência da hipnose. Alguém que estaria intensamente focado na tarefa e passaria por todos os obstáculos. Alguém que tem a certeza de fazer o trabalho de forma eficiente e limpa, uma máquina de matar mais submissa. Como afirmado, nenhuma vertente do hipnotismo pode forçar alguém a agir contra seus instintos ou seus princípios morais. Sim, você pode agir como uma galinha quando, por exemplo, for escolhido como participante de um show de hipnose. Mas você pode optar por não acionar o gatilho, uma vez que um hipnotizador mal-intencionado diz para fazê-lo. Quando alguém menciona uma sugestão tão séria como essa, algo em sua mente se desliga automaticamente e permite que você decida racionalmente. Como quando está embriagado, você pode cantar My Way sem inibições e com toda a força vocal que puder reunir, mas ainda está ciente e pode interromper a música, e provavelmente liberar seu público de mais desconforto, a qualquer momento. Uma teoria sobre o assassinato de Robert F. Kennedy foi de que o acusado estava hipnotizado. Dizia-se que o assassino mostrava comportamento típico de um indivíduo sob hipnose. Testemunhas disseram que ele se moveu como um robô quando atirou em RFK. Os testes mostraram que é um sujeito altamente sugestionável, facilmente hipnotizável. Nada disso foi confirmado, ou mesmo apresentado ao tribunal. Mas, isso é outra história. A hipnose pode curar. Do outro lado do espectro, enquanto algumas pessoas percebem a hipnose como má e manipuladora, algumas a prescrevem como uma cura para todos os tipos de condições, desde perda de peso até encontrar a chave para o sucesso financeiro. Os hipnotizadores afirmam que podem ajudar uma pessoa a parar de fumar através de várias técnicas. Uma delas é sugerir que a fumaça do cigarro fará com que ele se sinta enjoado, para que toda vez que alguém acenda um, o paciente tenha tonturas e até vontade de vomitar. Dizem que as pessoas com insônia ou problemas parecidos dormem bem na primeira noite após serem tratados com hipnose. Depoimentos em toda a internet também afirmam que o hipnotismo melhora a capacidade de aprender, a nitidez da memória, o desempenho nos esportes e inteligência. O comportamento também pode ser modificado. Até defeitos de fala, limitações físicas e sua personalidade podem sofrer mudanças drásticas. Toda a sua vida pode até dar uma guinada com a ajuda da hipnose. Você pode ser um empresário que pode experimentar crescimento financeiro. Você pode se tornar muito atraente e se casar com a pessoa dos seus sonhos. Parece ótimo, mas o hipnotismo é realmente tão eficaz? Sim e não. Sim, a hipnose realmente tem sido usada como parte do tratamento e terapia de várias condições físicas e psicológicas. Através de sua capacidade de explorar o subconsciente e intensificar o foco e a concentração, a hipnose pode ajudá-lo a estar mais sintonizado com sua capacidade intelectual e emocional, ajudando assim a modificar seus hábitos e comportamentos ou a exercer mais controle sobre a maneira como você pensa e analisa. Mas não é a solução para todos os seus problemas. Não está provado ser eficaz o tempo todo, como frequentemente afirmado. O cirurgião-geral dos Estados Unidos relata que há evidências insuficientes para apoiar a hipnose como um tratamento para parar de fumar. Novamente, a eficácia da hipnose depende de cada caso para o qual está sendo usado. De fato, não fará mal tentar o hipnotismo, mas não confie só nisso também. Ela pode ajudá-lo a mudar sua vida para sempre. Também pode funcionar somente por um período determinado. Ou talvez não, e você pode sair de outra sessão de hipnose inalterado e ainda ser seu velho eu. Seus resultados dependerão de muitos outros fatores além da hipnose, como determinação, motivação e força de vontade. Seu destino ainda está em suas próprias mãos. Vamos ver mais sobre isso a seguir. Capítulo 2. Tipos de hipnóticos. O novo dicionário Michaelis define hipnose como estado semelhante ao sono, induzido por sugestão e caracterizado por uma intensa susceptibilidade à influência do hipnotizador, a cujos comandos passa a obedecer sem oferecer resistência, a despeito do quanto eles sejam absurdos. Existem graus de hipnose caracterizados como hipnose letárgica, catalética e sonambúlica.
E simplesmente como o sono hipnótico leve e pesado tem variações correspondentes à sugestionabilidade. No entanto, a Enciclopédia Britânica afirma que ainda não existe uma explicação aceitável para a hipnose, embora uma teoria proeminente se concentre na possibilidade de estados dissociativos discretos afetando partes da consciência. A palavra hipnose é derivada da palavra grega hipnos, que significa sono. Presume-se, frequentemente, que o hipnotismo faz com que alguém fique em estado reduzido de consciência enquanto permanece acordado. O comportamento geral daqueles sob hipnose é extremamente positivo para as sugestões, alcançando um alto nível de relaxamento. Sonhar acordado é outra atividade comparada à hipnose, em que uma pessoa parece inconsciente ao seu redor, mas tem a imaginação aumentada, dependendo de quão leve seja o transe. Existem duas maneiras pelas quais a hipnose é realizada: 1. Heterohipnose, em que um hipnotizador induz um estado de transe e aberto a sugestões, e 2. Auto-hipnose, em que o estado é autoinduzido. Os resultados são os mesmos. Qualquer sugestão realizada após um período de hipnose é conhecida como sugestão pós-hipnótica. Acredite ou não, experimentamos ser hipnotizados todos os dias, seguindo a definição de hipnose como estar em transe ou concentrar-se intensamente em uma determinada atividade ou assunto, diminuindo a atenção externa e focando quase tudo internamente. Já esteve tão absorvido com um filme ou um livro que você não notou imediatamente alguém chamando em voz alta? Ler, escrever, ouvir atentamente um registro são exemplos de atividades que podem nos colocar em transe leve. Alteraram nossa atenção para que possamos nos tornar extremamente atentos ao que fazemos e inconscientemente desligamos sujeitos externos que disputam a atenção. Além disso, às vezes nos tornamos tão afetados pelo mundo imaginário de um devaneio ou por um capítulo de um livro que nossas emoções assumem o controle. Choramos por uma música que afeta nossa emoção, sentimos medo quando o vilão se aproxima do esconderijo do herói, ou até gritamos sobre uma cena particularmente assustadora. Esse tipo de fenômeno, referido como auto-hipnose, é uma característica tão comum e tão humana que Milton Erickson, especialista em hipnotismo no século XX, concluiu que as pessoas se hipnotizam diariamente. Observe, então, que esse tipo de transe cotidiano é diferente do transe causado pela hipnose profunda e é comparável ao estado mental relaxado entre a vigília e o sono. Há também uma diferença entre a auto-hipnose, onde o estado de extrema sugestionabilidade é autoinduzido, e heterohipnose, onde é induzida por um hipnotizador ou outra pessoa. Tudo isso tentaremos explicar melhor nos próximos capítulos. Em todas as categorias mencionadas acima, a pessoa hipnotizada, como declarada na Enciclopédia Britânica, parece responder de maneira crítica e automática, ignorando aspectos do ambiente, imagens, sons não apontados pelo hipnotizador. Até a memória e a consciência do sujeito podem ser alteradas por sugestões, e os efeitos destas podem ser estendidos, pós-hipnoticamente, para a atividade de vigília subsequente do sujeito. No hipnotismo autoinduzido, a pessoa se sente relaxada e muito aberta. Enquanto mergulhado em um livro ou absorvido em um filme, as preocupações com o mundo real parecem esquecidas por um tempo. Isso é paralelo à hipnose com a ajuda de um hipnotizador. Se o hipnotizador declarar que a pessoa sob seu feitiço está com calor extremo, esta pode começar a suar e sentir a temperatura subir, mesmo que a atmosfera esteja perfeitamente agradável. Se ele sugere a uma pessoa tímida que ele é de fato um homem extremamente confiante e seguro de si, a pessoa pode de repente se sentir aberta a socializar com outras pessoas, até mesmo estranhos. Mas toda pessoa digna que pratica hipnose é a primeira a admitir que o efeito é apenas temporário. Por exemplo, uma pessoa pode parar de fumar ao sugerir, através da hipnose, que a fumaça é venenosa e mortal. O indivíduo fica adverso ao fumo e enjoa sempre que se aproxima. Portanto, pode evitar cigarros. Mas, se não for acompanhado com terapia e outros métodos para resultados a longo prazo, o hábito voltará, eventualmente. Outra limitação já provada da hipnose é que, mesmo sob seu efeito, o bom senso, os princípios, crenças e convicções de vida da pessoa se mantêm intactos durante e depois da experiência. Também, ninguém pode ser hipnotizado contra a sua vontade, porque a mente deve estar aberta, voluntária e consciente, para ser afetada pelas sugestões do hipnotizador. Por exemplo,
A hipnose não pode fazer um muçulmano comer carne de porco ou um fã do super-homem voar pela janela. O subconsciente está mais aberto, porém a mente está totalmente alerta, portanto, a sensação de segurança da pessoa ainda está em guarda. Seu senso moral ainda governa seu processo de tomada de decisão. Por outro lado, nunca podemos ter real certeza. Uma história diz que um homem foi submetido à hipnose para aumentar sua autoconfiança. Ele foi informado de que ele poderia fazer qualquer coisa, desde que se dedicasse a isso. Para mais efeito, o hipnotizador diz: você pode até roubar um banco, se quiser. Embora o hipnotizador possa ter dito a afirmação apenas como uma metáfora, o sujeito chega a roubar um banco alguns dias depois. Um estudo diz que, em média, 25 em cada 100 pessoas podem ser hipnotizadas com muita facilidade. Quase todas as crianças pertencem a esse grupo, pois são consideradas altamente suscetíveis a sugestões. Essa proporção varia de acordo com a personalidade, técnica e experiência do hipnotizador. O sucesso do hipnotizador também depende da personalidade do sujeito, atenção e status mental no momento. Curiosamente, embora pareça racional que pessoas com alto intelecto não possam ser facilmente hipnotizadas por causa de sua capacidade de processar as informações que entram em seu cérebro, é de fato o oposto. Acredita-se que pessoas inteligentes também sejam as mais criativas, portanto, elas podem facilmente associar o jogo de palavras do hipnotizador às suas próprias representações visuais ou sensoriais. A hipnose tem seus perigos que podem afetar de acordo com o uso. Deixarei um alerta no próximo capítulo. Capítulo 3 – Palavras de poder. A hipnose é uma força neutra, não é boa, nem má. Seu valor depende de quem a maneja e como será usada. O controle da mente, o poder da sugestão e a penetração no subconsciente são perigosos se mal utilizados. O hipnotismo é mais vulnerável às pessoas de má intenção porque não é necessário muito esforço para que alguém possa aprender como fazê-lo. Quase qualquer um pode praticá-lo e alcançar um mínimo de sucesso. E embora o efeito possa ser temporário ou mínimo, a hipnose ainda tem a capacidade de alterar a maneira como alguém pode pensar, se comportar ou tomar decisões no futuro. Nesta linha, deve-se tomar especial cuidado ao lidar com hipnoterapia. Primeiro, mesmo quando manipulada por um profissional, a hipnose não é uma cura por si só. É eficaz se for usada em contexto, feito da maneira correta e em coordenação com outras prescrições correspondentes. Não é um substituto para o tratamento médico e psicológico. Assim, apenas uma pessoa qualificada deve tentar diagnosticar uma pessoa e analisar o que a afeta, e depois prescrever um tratamento apropriado. Ele será capaz de fornecer uma avaliação concisa sobre o caso. Da mesma forma, uma pessoa não qualificada pode ter a impressão e o diagnóstico incorretos da doença. Ela pode apresentar uma interpretação errada ou imprecisa, prescrevendo assim o curso errado do tratamento. É melhor procurar aconselhamento médico profissional, em vez de hipnose, quando o sujeito estiver sentindo dor ou sintomas de doença. Não fazer isso pode levar a consequências com risco de vida. Imagine se você hipnotizou uma pessoa que tem uma doença grave para que não sinta dor. Se a pessoa que você hipnotizou não sentiu o desconforto causado pela doença, ela não foi ao médico para fazer um check-up. Isso pode levar a resultados perigosos e afetar negativamente a saúde e a vida dessa pessoa. Portanto, tenha sempre cuidado ao usar a hipnose. Com poder vem a responsabilidade. Capítulo 4 – Técnicas de hipnose do passado. A hipnose é conhecida pelo homem há milhares de anos. Historicamente, a prática de alterar a consciência do homem tem sido realizada por xamãs, vídcas, médios e médicos espirituais, por várias razões. As civilizações antigas do Egito e da Grécia registraram que a maneira mais rápida de entrar em contato com o reino espiritual é através de rituais semelhantes ao que hoje são chamadas hipnose, meditação, visualização e drogas. Experiências comuns ao sono profundo, anestesia e poder do subconsciente foram observadas em diferentes documentos religiosos, como no Antigo Testamento do cristianismo e no Talmud do judaísmo. Alguns relatos dizem até que muitas mulheres foram acusadas de bruxas e,
portanto, queimadas na fogueira por causa de sua prática de cortar as barrigas das gestantes durante um parto difícil, a fim de ajudar a criança a sair do útero. Dizia-se que as mães não sentiam dor durante a operação, e os bebês nasceram bem. Com as parteiras usando apenas ervas e óleos enquanto proferiam algum canto reconfortante e relaxante. Muitos acreditam que essa é uma das práticas mais antigas de parto por cesariana, com o auxílio da hipnose. Seguindo o exemplo de suas tradições antigas, as culturas indígenas, mesmo nos dias atuais, ainda se beneficiam do controle e sugestão da mente e de sua capacidade de curar ou prejudicar. Teoria do magnetismo animal. No mundo moderno, o primeiro contato da hipnose com a ciência foi conhecido no final do século XVIII, através do médico austríaco Dr. Franz Anton Mesmer e o fenômeno chamado magnetismo animal. Mesmer acreditava que existia uma força mística canalizada através de banheiras de água e varinhas magnéticas fluindo dele para seus súditos. Ele podia fazer pessoas e animais mergulharem em transe. Ele alegou que esse poder místico era devido a ondas magnéticas. Ele levou seus súditos à submissão, fixando-os em um determinado objeto e repetindo certas palavras de forma monótona. Foi aqui que a palavra hipnotizar começou a ser usada, significando estar admirado e aturdido com uma certa figura. Mas, no estudo científico do hipnotismo, o conceito de magnetismo animal acabou sendo descartado. Abi Faria, um cientista do século XIX, declarou que o hipnotismo praticado por Mesmer não era por causa do magnetismo animal, mas pelo poder da sugestão. Técnica de fixação ocular. Mais estudos e experimentos sobre controle mental seguiram-se ao longo dos anos, mas foi uma pesquisa lançada em 1842 o ponto de virada no estudo das ideias de Mesmer. O cirurgião escocês James Bride foi um dos primeiros cientistas a atribuir o processo de entrar em transe a um processo fisiológico. Ele acreditava que o estado de transe não era devido ao poder magnético do hipnotizador, mas, por causa da atenção focada a um objeto impressionante e em movimento ao longo do tempo, como naquele icônico relógio de bolso. A fixação ocular prolongada, acreditava Bride, cansará o cérebro e fará com que o sujeito fique abaixo do que ele chamou de sono nervoso. Assim, Bride cunhou o termo hipnotismo e hipnose, com base na palavra grega sono. Bride, com seus contemporâneos como Ambroise Auguste Lebeault, Hippolyte Berien e J. M. Charcot, mais tarde se concentrou mais no impacto da motivação psicológica na hipnose, e não no conceito inicial de fadiga e sono nervoso. Eles também foram os primeiros a focar na hipnose médica, usando o hipnotismo para tratar diferentes condições psicológicas e físicas. Seguindo os caminhos adotados por Bride et al., mais estudos sobre o uso da hipnose na medicina seguiram, com melhores resultados. Se espelhando, embora talvez inconscientemente, nas práticas dos médicos antigos, a medicina moderna começou a usar cautelosamente a hipnose como anestesia ou analgésicos. O mundo da medicina então teve uma forte descrença nesse método. Como em um caso em 1842, quando houve um relato de um procedimento de amputação bem-sucedido e indolor através do hipnotismo. Mas foi rapidamente descartado. Ainda assim, os profissionais médicos pró-hipnotismo persistiram com seus estudos. Dr. James Sdale, um médico britânico com práticas profissionais na Índia, realizou quase 400 operações controlando a dor dos pacientes com hipnose. Conhecido como o pai da hipnotestesia, Sdale também integrou sua educação ocidental à cultura da Índia, de mãos dadas com sua prática médica. Ele também realizou uma terapia de transe sem drogas, tradicionalmente de Bengala, na Índia. Os casos de Sdale listaram operações nos olhos, ouvidos e garganta, amputações e remoções de tumores de crescimento canceroso. Sdale relatou não haver dor e mortalidade zero sob a chamada anestesia mental. O mais surpreendente é que, após as cirurgias, Sdale sugeriu hipnoticamente a seus pacientes que suas feridas não resultariam em nenhum tipo de infecção ou efeito colateral. É verdade que ninguém entre seus pacientes relatou ter tido efeitos colaterais no pós-operatório. Muitos acreditavam que os aspectos subconscientes dos pacientes de Sdale respondiam bem ao hipnotismo.
Quando Sdale sugeriu que não seriam infectados, suas funções corporais agiam de acordo e lançavam anticorpos que combatiam a infecção. Mais tarde, com a morte de Bride, Sdale e outros colegas, além do avanço dos anestésicos químicos, diminuiu-se o interesse pelo hipnotismo. Técnica de condições mentais. Histeria e hipnose. Depois que a hipnose teve uma queda na popularidade depois de Bride, o hipnotismo retornou na década de 1880, à medida que novas versões de seu trabalho circulavam. O Renascimento também veio com novas experiências, particularmente no uso da hipnose no tratamento da histeria liderada pelo neurologista Jean-Martin Charcot. Charcot, e mais tarde seu aluno Pierre Janet, tratou vários casos de condições mentais, mas principalmente histeria, através do que eles chamaram de dissociação. Essa técnica, utilizada em muitos pacientes, compartimenta alguns dos dados armazenados na mente, de modo que aspectos como uma habilidade específica ou informações do passado possam ser ocultados ou recuperados. Consideradas experiências marcantes na época, essas descobertas impressionaram e inspiraram trabalhos posteriores do psicólogo francês Alfred Binet e do pai da psicanálise, Sigmund Freud. De fato, Freud usou as obras de Charcot e de outro médico francês, Hippolyte Bernin, para fortalecer a estrutura de seus estudos iniciais sobre o inconsciente e o hipnotismo. Enquanto isso, a ciência enriqueceu o dicionário dos leigos mais uma vez, já que foi nesse período que Ambroise Auguste Riebaud cunhou o termo relacionamento. O que significa que é necessário um consenso crítico e necessário entre o hipnotizador e o sujeito para uma sessão de hipnose bem-sucedida. Hoje, ainda usamos a palavra relacionamento para significar uma conexão de comunicação agradável entre duas partes, uma certa semelhança no comprimento de onda. Técnicas usadas durante a guerra. Uma arma poderosa, um dispositivo estratégico, uma técnica de inteligência e uma ferramenta médica, todos esses papéis foram assumidos pela hipnose durante as guerras mundiais e Segunda. Traumas são comuns nos soldados que enfrentaram os horrores da guerra. O hipnotismo foi usado pelos médicos para ajudar os pacientes a abandonar suas memórias reprimidas e, eventualmente, tratar a amnésia ou outras condições resultantes. Esse tipo de terapia também ajuda o paciente a aliviar as tensões emocionais e mentais resultantes do trauma. A poderosa sugestão invocada pela hipnose também foi usada como uma ferramenta para a inteligência militar. Por exemplo, uma informação extremamente confidencial que deve ser passada pessoalmente pode ser protegida pelo poder da sugestão. Nesse caso, a informação será dada a um soldado sob hipnose. Depois que a informação é transmitida com sucesso, o hipnotizador sugere ao mensageiro que ele nunca se lembrará de um único detalhe sobre a mensagem, garantindo assim que ela permaneça segredo para sempre. Como a hipnose também pode ser eficaz na alteração do comportamento de uma pessoa, ela foi usada como estratégia para se infiltrar nas fileiras do inimigo. G.H. Stabrooks, um médico que trabalhou com as autoridades dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, divulga em uma revista médica que as propriedades de modificação de comportamento da hipnose foram úteis no envio de um agente de penetração especial dentro de um território comunista. Ele também narrou: "Eu trabalhei essa técnica com um tenente da Marinha vulnerável que chamarei de Jones. Sob o olhar atento da inteligência da Marinha, dividi sua personalidade em Jones A e Jones B. Jones A, uma vez um fuzileiro naval normal, tornou-se completamente diferente. Ele falou da doutrina comunista e realmente acreditou. Ele foi recebido com entusiasmo pelas células comunistas, recebeu deliberadamente uma dispensa desonrosa do corpo, que estava na trama, e se tornou um membro do partido que carregava cartas." Capítulo 5. Desbloqueando o passado. A hipnose pode não o tornar mais jovem, mas pode fazer-se sentir e agir mais jovem. Pode não aliviar a dor, mas pode brincar com seus sensores de dor, para que esta seja praticamente inexistente. Apesar de todas as falácias e mitos que cercam o hipnotismo, ainda há várias coisas que a hipnose pode fazer que são benéficas e comprovadas cientificamente. Na medicina geral, psicologia, cirurgia e odontologia, e mesmo no sistema jurídico, a hipnose é conhecida por ajudar as pessoas a entender melhor a situação e a si mesmas. Recuperando memórias da infância. Sábios homens disseram:
aqueles que não se lembram da história são condenados a repeti-la. O que quer que você seja agora, as habilidades que possui, as doenças que o incomodam, podem ter algo a ver com o seu passado. Na regressão, a pessoa que inicia seu hipnotismo mergulha em um período específico de sua vida, digamos, quando você ainda estava no jardim de infância. Essa sugestão faz com que você pareça viver incidentes significativos nesse período. Como você está revivendo o passado, ocorrerá que você pensa, fala ou age como se estivesse no jardim de infância. Você e seu terapeuta podem determinar como um incidente naquele período específico pode ter conexão com uma condição que o afeta atualmente. Reviver uma parte do seu passado pode ajudá-lo a recuperar algumas informações vitais, estabelecer insights ou ajudá-lo a se conhecer melhor e a lidar com o presente. Você já foi Cleópatra ou Napoleão? Aprofundando a teoria, alguns afirmam que a regressão pode fazê-los ir mais fundo no passado e permitir que experimentem suas vidas quando estavam no útero. Ainda uma área polêmica, já que essa teoria toca na religião, o conceito de uma vida passada ou reencarnação é relativo à fé de uma pessoa. Cientificamente, isso não é possível, pois os cientistas dizem que o cérebro ainda está subdesenvolvido durante as fases pré-natais para armazenar memórias. Ainda assim, milhares de casos foram documentados de pessoas voltando às suas vidas passadas. Essas pessoas estavam convencidas, porque encontraram conexões precisas entre suas identidades passadas e presentes. Como na regressão etária, acredita-se que conhecer o que você era no passado pode ajudá-lo a entender e, eventualmente, curar uma determinada condição. Um caso de estereótipo seria, por exemplo, o de uma mulher que tem medo de se aproximar de riachos, pois pode ter morrido devido a afogamento em sua vida passada. Esquecendo a dor. Foi comprovado que é possível a cirurgia e a odontologia sem dor, com a ajuda da hipnose. Provavelmente a forma mais natural de anestesia. Mães prestes a dar à luz, soldados feridos no meio de uma batalha ou crianças nervosas com a extração de um dente já se beneficiaram da hipnose como anestésico. Durante a operação, é relatado que o paciente hipnotizado permaneceu relaxado e à vontade. A hipnose pós-cirurgia também é conhecida por ajudar na prevenção de infecção ou aliviar o desconforto ou a dor pós-cirurgia. O aumento da velocidade de recuperação também é um benefício conhecido da hipnose. Um estudo de caso, uma pesquisa de um psicólogo, afirma, em um caso, os médicos tiveram que enxertar a pele no pé gravemente danificado de um paciente. Primeiro, a pele do abdômen da pessoa foi enxertada no braço. Então o enxerto foi transferido para o pé dele. Com a hipnose, o paciente manteve o braço firmemente em posição sobre o abdômen por 3 semanas e depois sobre o pé por 4 semanas. Embora essas posições fossem incomuns, o paciente em nenhum momento se sentiu desconfortável. Alterando padrões de comportamento. Pedir que alguém haja como uma galinha é apenas marketing na hipnose. Há outros casos agradáveis e úteis em que sua capacidade de modificar o comportamento é vital. Pacientes perturbados mentalmente ou nervosos podem ser ajudados a se acalmar através da hipnose. Em vez de experimentar os efeitos colaterais dos sedativos ou serem forçados a se submeter através de uma camisa de força. A longo prazo, a hipnose pode ser usada como parte central do tratamento de condições psicológicas, como ansiedade, depressão, trauma ou fobias. A terapia a longo prazo com o auxílio da hipnose também é necessária para conter hábitos problemáticos como tabagismo, drogas, distúrbios alimentares ou dilemas na socialização. Desbloqueando a mente para acalmar o corpo. Muitos de nossos problemas físicos estão ligados à nossa condição psicológica, dada a ligação direta do cérebro e do sistema nervoso aos processos separados das outras partes do corpo. É por isso que alguns médicos acreditam que não há outra maneira de tratar uma condição física com mais eficiência do que ir diretamente ao cérebro. As condições psicofisiológicas são doenças do corpo que podem ser enraizadas em fatores psicológicos. Geralmente, uma pessoa vulnerável a uma determinada doença, quando confrontada com o estresse, provavelmente contrai uma doença psicossomática. A definição médica geralmente afirma que uma doença psicossomática é uma condição na qual o estado mental, psique, causa uma condição de dano real e mensurável no corpo, soma.
A Enciclopédia Columbia também observa um distúrbio psicossomático como um distúrbio emocional que se manifesta como um distúrbio físico, como asma infantil, úlceras, hipertensão, distúrbios endócrinos e possivelmente até doenças cardíacas. Na maioria dos casos, a doença ocorre apenas quando há predisposição fisiológica e estresse psicológico. Nesta fórmula, a predisposição pertence ao seu histórico mental e médico. O estresse referente a elementos que fazem você se sentir ansioso ou incomodado, estímulos externos, como problemas na família ou na sociedade, eventualmente desencadeiam o aparecimento de doenças. Isso inclui morte, conflitos, pessoais ou sociais, problemas emocionais e preocupações financeiras. Outras condições que resultam do estresse psicológico são problemas que afetam os órgãos vitais, coração, estômago, pulmões, fígado e sistema nervoso, desencadeando o aparecimento de câncer, derrame, artrite, esclerose múltipla e dor. Um roteiro típico ao usar a hipnose como uma forma de auxiliar o tratamento de doenças psicossomáticas é semelhante a outras técnicas de hipnose que visam alterar ou afirmar uma determinada condição. Primeiro, o hipnotizador guia o sujeito para um relaxamento profundo, até que o corpo e a mente estejam completamente à vontade. O paciente é incentivado a imaginar cada parte de sua personalidade que está doente, física e mentalmente. Usando imagens visuais que promovem bem-estar e leveza, o hipnotizador diz ao paciente para aliviar sua dor, ansiedade e outros pensamentos que o incomodam. O hipnotizador também pode identificar cada parte do corpo, dando particular importância aos afetados, e ajuda o paciente a lidar, superar ou chegar a um acordo com a dor. Hipnose na investigação criminal. A capacidade da mente de armazenar informações é espantosa. Pode até funcionar como uma câmera de vídeo que amplia, pausa, avança rapidamente ou move lentamente um determinado evento. O problema é que tendemos a esquecer porque, por maior que seja sua capacidade, ela não é ilimitada, compartimenta e organiza a memória para acomodar mais. É aqui que entra o hipnotismo. A hipnose ajuda uma pessoa a arquivar e recuperar informações relevantes que podem ter sido descartadas ou negligenciadas nas atividades diárias normais. A identificação de dados críticos é especialmente importante na solução de casos de crime. A hipnose tem sido usada para ajudar testemunhas e vítimas de crimes a separar informações da cena do crime. Concentrando-se intensamente, através da hipnose, em memórias relacionadas ao crime, um detalhe significativo, uma pista vital ou um elemento previamente visto pode ajudar na investigação. Ainda assim, a polícia geralmente não confia muito na hipnose para solucionar crimes. A mente é complicada, e as pessoas também podem ser complicadas. Como dissemos antes, as pessoas sob hipnose ainda podem decidir por si mesmas. Pessoas sob hipnose podem mentir, ou preferir não divulgar um segredo. Capítulo 6. Os bastidores da hipnose. De palco. Como qualquer outra coisa na era contemporânea, a hipnose não escapou ao brilho, glamour e cafonice do comercialismo. Não é realmente surpreendente que algo tão misterioso e interessante quanto a hipnose possa se transformar em um programa de entretenimento para empreendimentos lucrativos. Ainda assim, isso não quer dizer que os hipnotizadores de palco não sejam tão genuínos quanto seus colegas no cenário clínico. Os hipnotizadores de shows seguem as mesmas regras e técnicas na hipnose. Eles apenas os ajustam para fornecer valor ao entretenimento. O efeito de sua marca de hipnotismo para seus súditos também não difere. As pessoas agem de maneira boba ou ridícula porque é sua vontade acompanhar o programa. Como o hipnotizador de um programa expõe de acordo com a sugestão dele, os sujeitos agem e se comportam da maneira que pensam que as pessoas hipnotizadas devem agir. Então você quer ser um hipnotizador de Las Vegas? Tempo perfeito, ritmo certo e sequências cheias de ação são alguns dos elementos necessários em um show realmente divertido. Aqui estão algumas dicas compiladas por profissionais do ramo. Como é feita a escolha dos candidatos? Quase todos os hipnotizadores de palco iniciam um processo de pré-seleção antes do show. Esses não são talentos plantados, o hipnotizador realmente chama voluntários da audiência atual.
Após uma série de exercícios de hipnose, o hipnotizador determina quem dentre eles é o mais suscetível e sugestionável ao hipnotismo. Para cada nível, ele seleciona os altamente sugestionáveis e elimina aqueles que considera não prontos ou não abertos para se deixar levar. Muito obrigado, senhor, senhora, você pode se sentar agora. Isso garante um ritmo mais rápido do show, uma taxa de hipnose mais bem-sucedida, portanto, um show mais divertido. O hipnotizador realiza exercícios de hipnotismo em diferentes níveis. Ainda assim, há vários vigaristas usando adereços ou talentos fraudulentos que fingem ser partes da plateia, tornando os candidatos mais susceptíveis à hipnose. As pessoas são mais ou menos atraídas pela atração dos holofotes. Colocar as pessoas no palco, diante de uma grande audiência, aumenta a taxa de sucesso da sessão de hipnose. No palco, as pessoas acham difícil resistir às instruções em comparação com situações comuns. Quando no palco, as pessoas se sentem obrigadas a se comportar como se espera. Assim, eles acharão fácil seguir e responder às sugestões do hipnotizador para não estragar o show. Quando a atmosfera chega a isso, os participantes começam a relaxar. O público concorda com o teatro. Isso é suficiente para o hipnotizador aproveitar. Tudo o que ele precisa fazer agora é dirigir o programa. A cooperação é muito mais fácil se tudo fizer parte de uma performance. Controlando a mente dos participantes. Pensando na ideia de que as pessoas hipnotizadas não têm absolutamente nenhuma ideia ou controle sobre o que estão fazendo, os sujeitos podem achar mais fácil interpretar o que lhes é pedido, por mais estranho ou bobo que seja. Uma vez hipnotizado, pode-se acreditar, ou o hipnotizador sugere que se acredite, que ele não tem responsabilidade por suas ações. Não são realmente eles que estão agindo como patos e grasnando no palco. Alguém os está obrigando a fazer o que pode ter sido embaraçoso. Elementos de distração para a plateia. Traga a máquina de fumaça. Acenda aquelas luzes brilhantes. Solte confete. Não poupe efeitos sonoros. Música para mais ambientação. Trajes e acessórios para mais atmosfera. Uma vez que o programa atinja a aura de uma casa de cinema, o público, em resposta automática de um espectador, estará pronto para suspender sua descrença. Eles vão acreditar em tudo que o palco os está alimentando. Como em um filme fantástico e mágico, por mais irracional que seja a reviravolta na história, o público está pronto e disposto a negociar dentro do universo e dos códigos da história. Quase todos os hipnotizadores de palco usam truques de palco para obter mais impacto de cair o queixo. Quanto mais complicadas e perigosas forem as acrobacias de palco, melhor para eles, e suas vendas de ingressos. Um truque impressionante comum é suspender uma pessoa entre duas cadeiras e depois deixar alguém ficar no peito dessa pessoa. O público não questiona o truque, mas, na realidade, é apenas um uso engenhoso do espaço, pano preto. Espelhos e, sim, hipnose. Indo mais além. Fale em uma voz autoritária e estrondosa. Surpreenda a plateia e os participantes com sua postura de comando. O hipnotizador do palco tira proveito da excitação, nervosismo e inexperiência do participante no palco. Ele aproveita a pressão social exercida sobre o assunto. Se outros parecem estar sob o controle do hipnotizador, também devo estar. Ele também leva em consideração que as pessoas agem de acordo com o que consideram apropriado. Se este é um hipnotismo, elas precisam seguir o fluxo. Nunca deixe que eles questionem sua autoridade. Entenda que indivíduos hipnotizados ainda podem exercer seu próprio livre-arbítrio, mas geralmente as pessoas fazem o que lhes dizem, melhor ainda se vier de uma figura imponente. Ao mesmo tempo, um hipnotizador ético e profissional nunca explora a vulnerabilidade do participante. Ele respeita o senso de valor e dignidade do sujeito. Ele dá importância à sua segurança e bem-estar. Sendo um artista que ele é, o hipnotizador de palco faz o possível para fazer com que o público e os participantes se divirtam. Capítulo 7. Iniciando certo na auto. Hipnose. Vamos começar a usar a hipnose em você primeiro. A auto-hipnose pode ser uma experiência relaxante e desestressante,
ajudando a relaxar e aliviar suas tensões. É uma forma de meditação que permite que você converse consigo mesmo. É uma maneira de aliviar o estresse e deixar as preocupações por um tempo. Em uma visão de curto prazo, a auto-hipnose pode ajudá-lo a melhorar seu limiar de aprendizado, aguçar sua memória e ficar alerta durante uma semana de exames ou uma apresentação importante no trabalho. Pode segurar sua mão quando você planeja enfrentar uma situação emocionalmente desgastante. Isso pode ajudá-lo a limpar a confusão de sua mente após uma programação completa. Feito regularmente por um longo período, a auto-hipnose acaba se tornando seu modo de vida, um tempo regular e exclusivo para você. Pode levar a entender melhor a si mesmo e aos outros. Também pode mudar a maneira como conduz sua vida, toma suas decisões ou lida com relacionamentos. A auto-hipnose permite que você pare e respire profundamente. Às vezes, algumas coisas muito básicas como essas são negligenciadas em nossa correria diária. Os passos dos hipnoterapeutas profissionais podem parecer simples no começo. Resumidamente, você apenas precisará se arrumar, encontrar um local calmo e tudo mais se seguirá. Mas, uma vez encarregados de fazê-lo, alguns de nós podem achar muito difícil o passo aparentemente simples de permanecer parado, por um tempo. Com a nossa cultura multitarefa, de falta de atenção, ficar parado e não fazer nada parece uma tarefa em si. Mas uma vez que você se envolva e realmente o faça, o resto acabará a fluir. Vamos experimentar algumas sessões de hipnose profissional em casa, com base em alguns dos elementos necessários para uma sessão eficaz de hipnose. Quando iniciar a prática? Se você estiver morando com outras pessoas, escolha um horário com menos atividades. Seus colegas de casa podem estar no trabalho ou na escola, ou quando todos estiverem dormindo. Se você mora sozinho, faça-o quando menos espera que as pessoas apareçam, liguem ou enviem mensagens para você. Melhor ainda, coloque os telefones em espera e pendure uma placa "Não perturbe" ou "Silêncio", por favor, do lado de fora de sua porta. Locais ideais para a iniciação. Ache um local tranquilo, longe da agitação da casa. Verifique se o local é relaxante e propício para a sua atividade. Diminua as luzes ou acenda algumas velas. Ajuste a temperatura ambiente de acordo com sua preferência. Acenda um pouco de incenso, se puder. Sente-se ou recline-se em um local confortável. Cerque-se de travesseiros e almofadas. Certifique-se de se sentir confortável, mesmo que você fique nessa posição por algum tempo. Tornando você mais susceptível. Parte 1. Nos filmes, como na vida real, a música define o clima para qualquer tipo de cena. Coloque uma música suave. Música suave pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Depende das preferências musicais. O hardcore metal pode parecer reconfortante para alguém, talvez isso o faça lembrar do ensino médio, mas não é apropriado para a sessão de auto-hipnose que temos em frente. Tente o seguinte: ligue a música e sinta o seu batimento cardíaco. Se promove uma batida relaxada e constante, isso é bom. Os sons da natureza podem ser eficazes: o assobio do vento, o toque dos sinos, o farfalhar das folhas e o suave murmúrio de um riacho. Se você tiver uma pequena fonte de mesa, coloque-a perto de você. Lembre-se de que o som da água é sempre reconfortante. Tornando você mais susceptível. Parte 2. Dizem que os nervos olfativos são os primeiros a se desenvolver ao nascermos e os últimos conosco quando morremos. O trabalho de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz discute como nosso olfato desempenha uma parte muito vital e crítica de nossas memórias. O trabalho revela o quanto nos lembramos apenas pela memória de certos cheiros, e como essa característica ajudou a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Já reparou como o cheiro de certas coisas nos afeta muito mais emocionalmente do que qualquer outro sentido? Os cheiros podem melhorar ou mudar nosso humor, nos levar de volta ao passado ou nos fazer lembrar daquela pessoa especial. As mães talvez tenham o maior olfato de todos. Testes mostram que podem identificar seus filhos, até os adultos, por seus odores específicos. Por outro lado, podemos aumentar nosso relaxamento apenas satisfazendo nosso olfato. Antes da sessão, você pode tomar um banho e lavar o cabelo com sabão e shampoo com cheiro agradável. Você pode passar óleo de aromaterapia em seu corpo.
Queime velas ou óleos perfumados. Acenda um pouco de incenso. Sem dúvida, seu corpo e sua mente reagirão agradavelmente a essas indulgências, tornando você mais susceptível. Parte 3. Como alguns de nós podem ter um forte olfato, algumas pessoas são sinestésicas ou respondem imensamente ao sentido do tato. Elas gostam de ser tocados e tocar outras pessoas. Elas gostam da sensação de um tecido macio e bom na pele. Elas querem passar os dedos em uma superfície interessante e áspera. Eles costumam abraçar as pessoas ou dar tapinhas nas costas e, em troca, elas querem que isso seja feito também. Se você é uma dessas pessoas, aproveite para aumentar seu relaxamento. Cerque-se de almofadas macias. Observe a sensação dos lençóis de seda. Use as suas roupas mais macias e confortáveis. Coloque um pouco de loção hidratante na pele e sinta as bordas dos dedos suaves. Sinta o ar enquanto a brisa toca sua pele e seus cabelos. Ativando o poder da sugestão. O poder da hipnose, como aprendemos, vem do poder da sugestão. Uma sugestão bem-sucedida deve encontrar as palavras certas, dizendo-as da maneira correta e no momento exato. Você tem que ser totalmente convincente, mas não suplicante. Firme, mas não agressivo. Relaxante, mas não fraco. É claro que muito disso depende do material, do que você diz. Abaixo está um exemplo de uma indução de auto-hipnose. Este método ajuda a relaxar todo o corpo e a se livrar do estresse. Tendo um corpo muito relaxado, você pode melhorar tremendamente sua vida em todos os aspectos, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Essa indução de auto-hipnose sugere que você grave a narrativa e a reproduza durante sua sessão, de acordo com todo o processo terapêutico. Nesta sessão, os sujeitos são instruídos a manter os olhos abertos inicialmente, observando a chama de uma vela. Início da indução. Acenda uma vela e coloque-a na sua frente, onde você poderá ver a chama em um ângulo conveniente. Encontre uma posição confortável para sentar-se. Cerque-se de ter travesseiros e cobertores, se necessário. A luz suave da chama, observe-a dançar e balançar lenta, languidamente, pacificamente, como você está se sentindo agora. Pausa, inspire e expire. Respire através de seu nariz e sopre lentamente um pouco de ar pela boca. Pausa, inspire e expire. Pausa, repita. Inspire e expire. Inspire e expire. Pausa, respire e leve o ar maravilhoso para seus pulmões saudáveis. Sinta-o preenchido com ar puro e suave. Pausa, expire e sopre para fora toda a tensão do corpo. Pausa, respire. Relaxe. Tão relaxado e lânguido quanto a chama que se mexe diante de você. Pausa, a chama é suave. Sua luz é amarela, como as estrelas, como quando você dorme. A chama aquece seus olhos. Você os sente fechando lentamente. Pausa. Seus olhos estão cansados, estão pesados. Você sente todos os nervos dentro de seus olhos cansados. Você quer fechar bem os olhos. Pausa, seus olhos ainda estão quentes. Você sente o calor da chama os cercando. Mesmo com os olhos fechados, você pode ver claramente a chama dançando diante de você. Pausa, inspire e expire. Quanto mais você respira, mais se sente relaxado, profundamente relaxado. Pausa, o calor se espalha dos seus olhos para o seu rosto. Você se sente aquecido por todo o lado. Pausa, você sente sua testa brilhando. Uma luz, luminosa e brilhante, brilha na sua testa. Pausa, a luz quente e suave se espalha para o seu rosto. Seu rosto relaxa. Você relaxa cada vez mais fundo agora. Pausa. Ao inspirar e expirar, você se sente mais relaxado do que nunca. Pausa, você respira e sente o peito cheio de ar. Ar quente, a luz do seu rosto se espalha para o pescoço e para o peito. Pausa, respire fundo. A luz quente e suave deixa seu corpo relaxado, tão relaxado quanto seu rosto. Pausa, a luz quente, suave e relaxante se espalha para seus braços, mãos, pontas dos dedos. Eles se sentem tão relaxados agora. Pausa, a luz quente,
suave e relaxante se espalha para sua barriga, a cintura e os quadris. Eles se sentem tão relaxados agora. Pausa. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelas suas costas. Suas costas estão bem relaxadas agora. Pausa. Você respira lenta e profundamente, inspirando e expirando. Mais do que nunca, você se sente profundamente relaxado. Pausa. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelas suas coxas e pernas. Elas se sentem profundamente relaxadas agora. Lentamente ficam sem peso, leves. Pausa. Você se sente relaxado. Todo o músculo, todo o tecido do seu corpo. Você se sente tranquilo. Pausa. Inspire e expire. Você relaxa cada vez mais fundo agora. Pausa. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelos seus pés e dedos. Elas se sentem tão relaxadas agora. Lentamente eles ficam leves, sem peso. Pausa. Agora visualize-se em pé na grama mais macia e verde em que você já pisou. Seus pés estão quentes e macios. Pausa. Agora você está em um campo aberto. O sol está brilhando calorosamente, ele é amigável com você. Pausa. Um vento frio assopra através de seus cabelos, rosto e corpo. A brisa passa através do gramado, penteando a grama verde. Pausa. Você caminha pelo gramado macio e quente. Você vê uma montanha não muito longe. Você caminha lentamente em direção à montanha. Pausa. Ao caminhar em direção à montanha azul, você se aprofunda cada vez mais no relaxamento. Seu corpo se sente tão relaxado e à vontade. Pausa. Sua mente está afiada e alerta, absorvendo cada detalhe perfeitamente. Pausa. Perfeitamente, como o pequeno riacho que você vê ao passar pelo caminho. O som borbulhante do fluxo te relaxa mais do que nunca. Você atravessa o pequeno riacho, com os pés molhados pela água quente e clara. A água te relaxa mais do que nunca. Pausa. Você caminha cada vez mais para dentro da montanha. Pausa. Uma brisa quente e suave passa por você, penteando seus cabelos, passando por suas roupas e seu corpo, e lentamente, levantando, como se você fosse uma pena no ar. Pausa. O vento eleva e você se sente tão bem flutuando no ar agradável e suave. Você se sente sem peso e se aprofunda cada vez mais no relaxamento. Pausa. Você vai cada vez mais alto até chegar ao topo da montanha. Pausa. Existem pequenas flores silvestres no topo da montanha. Você respira seu maravilhoso cheiro. Você respira o cheiro e sente a maravilhosa da brisa da montanha. Pausa. O vento lentamente leva você para baixo da montanha. À medida que você desce, você se torna mais consciente. A cada contagem, você começa a emergir lentamente do seu relaxamento profundo. Pausa. Toda vez que houve essa indução de auto-hipnose, você se aprofunda, com mais serenidade e obtém mais benefícios com a experiência. Pausa. 1, 2, 3. O cheiro da chuva suave e fresca ainda está em você. Está no seu cabelo, nas suas mãos, no seu corpo. Você cheira a chuva. Você cheira a nova esperança, criação e vida renovada. 4, 5, 6. Descendo para o gramado. Abaixo, até os pés tocarem a grama macia e quente mais uma vez. Com a contagem de 10, você estará completamente acordado, mais vivo e revigorado do que nunca. 7, 8, 9. Lembre-se do cheiro da chuva e de como ela traz nova vida. Nova esperança. 10. Você acorda renovado e pronto. Boceje e estique seu corpo. Fim da indução. Capítulo 8. Técnicas de hipnose. Os hipnotizadores empregam certos métodos para hipnotizar efetivamente seus alvos. Algumas das técnicas mais populares são discutidas neste capítulo. Técnica do foco. É um clichê e uma das primeiras ajudas na indução da hipnose. O hipnotizador segura um objeto, no qual diz ao sujeito para fixar o olhar. Isso vem na forma do pêndulo estereotipado do relógio, que o hipnotizador balança na frente do sujeito.
Também popular é o círculo que contém uma linha em espiral, que pode fazer com que alguém fique tonto ou com a sensação de que é sugado pelo vácuo. Outros usam uma vela, dizendo ao sujeito para olhar a chama tremulante. Nessas técnicas, o objetivo é fazer com que o sujeito se concentre tão intensamente no objeto que chegará um momento em que tudo ao seu redor será desligado. Uma vez definido, o hipnotizador pode começar a conversar com o sujeito em tom monótono baixo e suave, o que ajuda a definir o clima para relaxar. Técnica da autoridade. Utilizada por hipnotizadores de palco, essa técnica é popular por sua alta taxa de resposta e impacto dramático. Aqui, o hipnotizador ataca o sujeito com comandos repentinos e ferozes, deve ser suficientemente forte para convencer completamente o sujeito de que ele está completamente sob o poder do hipnotizador. Dessa forma, será mais fácil para o hipnotizador colocar sugestões na mente do sujeito. Técnica do relaxamento. Esse método visa colocar a pessoa em total relaxamento. Ele estará tão confortável e à vontade que, com as defesas abaixadas, estará aberto às sugestões do hipnotizador. Utilizado com mais frequência pelos psiquiatras, o relaxamento para eles é o caminho a percorrer, especialmente para pacientes com doenças ou para aqueles em estado de estresse ou trauma extremos. Como parte de um programa terapêutico, o método induz uma sensação de bem-estar que, no caso de não afetar diretamente o tratamento da doença, ainda será benéfica para o paciente. Também conhecida como técnica progressiva de relaxamento e imagem, também é usada em exercícios de auto-hipnose, meditação e sessões de autoajuda. O uso de músicas suaves, velas e aromas é incentivado neste método para pavimentar ainda mais o modo de desligar temporariamente o mundo e focar no seu ser interior. Capítulo 9. Detectando os sinais ocultos da hipnose. Há alguns sinais com os quais o hipnotizador geralmente observa para determinar se o sujeito já está pronto e aberto às suas sugestões. Pelo menos um desses sinais externos, quando exibido pelo sujeito, é quase infalível ao sugerir que a sessão de hipnose propriamente dita pode começar. Olho vermelho. Como quando extremamente bêbado ou rico em substâncias químicas, a hipnose produz respostas corporais similares, vistas em pessoas que são induzidas em um certo estado de consciência. O avermelhamento dos olhos ocorre devido ao maior fluxo de sangue através das veias desencadeado pelo relaxamento dos músculos oculares. REM. As pessoas em transe também exibem o movimento rápido dos olhos, REM, um fenômeno exibido por pessoas em sono profundo que também podem estar sonhando. Tremulação das pálpebras, ou o movimento de um lado para o outro dos globos oculares, se os olhos estão totalmente fechados, pode ser visto. Quando o sujeito entra mais profundamente no controle do subconsciente. Jogo de choro. Um aumento da umidade na área dos olhos, que pode parecer que esteve chorando, é causado pelo relaxamento extremo dos músculos que sustentam os ductos lacrimais. Temperatura corporal. Procure uma mudança drástica ou distinta de temperatura. À medida que o sujeito entra em uma zona de relaxamento extremo, sua pulsação começa a diminuir, provocando uma mudança na temperatura do corpo. Isso varia de indivíduo para indivíduo. A maioria das pessoas geralmente sente frio, mas para outros, é um sentimento quente que se espalha por todo o lado. O Exorcista. A cena do filme O Exorcista pode ser um pouco precisa. Olhos rolando para trás, ou globos oculares como se tentassem sair da testa, são geralmente experimentados quando o sujeito entra em estado de transe. Lembre-se, a hipnose pode ser divertida, pode ser benéfica para os outros e para você, pode funcionar completamente para você, ou pode não funcionar. Ainda assim, é perigoso se for abusado ou mal utilizado. Capítulo 10. Hipnotizando amigos e parentes. Você quer tornar seu namorado ainda mais doce. Você quer fazer seu amigo largar seu hábito desagradável de fumar. Desta vez, vamos tentar nosso novo conhecimento com os outros, não porque queremos brincar com eles, mas realmente ajudá-los. Obviamente, esses exercícios podem ou não funcionar. Eles são precisamente isso, exercícios e dependerão de sua habilidade e experiência. Ainda assim, não fará mal tentar. Para poder hipnotizar alguém, você pode dar o primeiro passo,
testando uma das diferentes técnicas definidas nos capítulos anteriores, para iniciar o processo rapidamente. Hipnotizando seu amado. Tenha a cooperação de alguém especial. Defina o clima, diminua as luzes, acenda uma ou duas velas perfumadas e toque música romântica. Vamos tomar a cena usual, um homem encantando uma mulher, mas é claro que uma mulher também pode fazer isso com seu parceiro. Deixe-a encontrar uma posição confortável. Posicione-se em uma posição íntima ao lado dela. Diga à sua parceira para relaxar o corpo dela. Enumere todas as partes do corpo, com alguns adjetivos positivos adicionados aqui e ali, e sugira como é confortável e sem tensão. Incentive a relaxar sua mente. Deixe imaginar sua mente se libertando da desordem e uma luz branca luminosa se espalhando da testa até o topo da cabeça. Guie sua respiração, deixe-a respirar profundamente, relaxando lentamente. Diga a ela para expirar pelo nariz e soprar pela boca, e se deixar levar por esse padrão lento e fácil. Diga a ela que a cada respiração que ela exala, pode imaginar que está exalando todas as suas preocupações e ansiedades. Ajudará se ela imaginar uma cor específica para representar cada coisa que a incomoda. Guie-a a imaginar que um líquido quente e suave a está envolvendo, começando pelas pontas dos dedos dos pés até o topo da cabeça, até que a rodeie completamente. Deixe-a permanecer nesse pensamento e sensação, até que ela decida deixar o transe. O que quer que aconteça a seguir é com você. Fazendo amigos largar vícios. Precisa de ajuda para fazer seu melhor amigo ou seu irmão parar de fumar. Ou talvez ajudá-lo a aliviar seu hábito desagradável de assistir muita TV. Vamos tentar através da hipnoterapia. Novamente, você precisa encontrar um local confortável e propício para a sessão. Guie-o até que ele comece a relaxar e sintonizar sua respiração lenta e constante. Faça com que ele se concentre intensamente em algo. Siga a técnica de relaxamento e limpeza da mente sugerida acima. Ajuste-o de acordo com o seu objetivo, ou seja, convencê-lo de que sua saúde, carreira e vida inteira serão muito melhores quando ele largar o hábito. Quando ele se soltar completamente, comece sua sessão de lavagem cerebral. Você pode querer usar adereços para isso. O primeiro passo é encher sua mente com todos seus maus hábitos. Se você quer resfriar, descreva detalhadamente tudo sobre cigarros. Sopre fumaça diretamente para ele. Deixe-o cheirar algumas cinzas de cigarro, colocadas diretamente sob o nariz. Sobrecarregá-lo com cigarros. Depois, guie-o a imaginar como seria sua vida sem cigarros, como ele cheiraria, como seus dentes se livrariam das manchas, como sua respiração ficaria melhor, como sua tosse seria interrompida ou como seus pulmões seriam capazes de ficarem fortes e saudáveis. Deixe-o calcular quanto economizaria sem gastar com cigarro. Deixe-o imaginar como as pessoas importantes para ele reagiriam se ele parasse de fumar. Deixe-o permanecer no pensamento, deixe-o pensar como isso o afetaria a longo prazo. Assim que ele estiver pronto para sair do estado hipnótico, acorde ele do transe fazendo a contagem. Tornando seu amigo um verdadeiro vencedor. Você pode ajustar o procedimento e usá-lo de acordo com a condição. Por exemplo, você pode ajudar alguém com baixa autoestima a ganhar confiança, sugerindo-lhe novas formas de comportamento para que ele caminhe, converse, se vista e se pareça com alguém que acredita em si mesmo. Usando palavras fortes e convincentes, você pode ajudá-lo a visualizar como ele vencerá o jogo, quão claro seu objetivo é, como ele quer e precisa tanto e como fará o que é certo. O ponto é despertar seu desejo no objetivo específico que deseja alcançar, prepará-lo com um impulso interno para tornar o objetivo realidade e garantir que a intensidade do projeto permaneça por um longo tempo até que ele o atinja. Hipnose na perda de peso. Não fique aí surpreso. Há muitos testemunhos de programas de perda de peso que supostamente foram bem-sucedidos devido à hipnose. Novamente, supostamente a visualização aqui é a chave. Quanto mais você acredita que está em forma, mais você realmente começa a se tornar esbelto. O roteiro usado pelo hipnotizador geralmente começa com a afirmação do sujeito pela insatisfação com o peso corporal. Isso pressionará por um intenso desejo de mudar, e de agir em direção a essa mudança.
O hipnotizador, em seguida, coloca sugestões sobre como viver e comer de forma saudável. Ele pode identificar alimentos saudáveis, como frutas, verduras e alimentos orgânicos. Ele valorizará o exercício e um estilo de vida mais ativo. O hipnotizador também enfatiza a aversão do paciente a alimentos com alto teor de carboidratos e gorduras, que são sugeridos como totalmente desagradáveis, sendo assim rejeitados pelo corpo do paciente. O hipnotizador tentará ser o mais específico possível. Ele nomeará todos os alimentos que gostaria que seu sujeito comesse. Com moderação. Ele marcará as listas de alimentos e bebidas que serão ou devem ser rejeitadas pelo paciente. Ele também será específico sobre como o paciente será capaz de conseguir isso. Por exemplo, ele sugerirá que o sujeito ande 2 voltas por dia, corra pelo menos 3 km por dia ou mastigue e saboreie a comida lentamente. O hipnotizador também identificará quantos quilos exatamente o paciente gostaria de pesar, quantos centímetros gostaria que sua cintura tivesse, e quão leve e feliz ele se sentirá quando perder o excesso de peso. Hipnose para finanças. Um dos métodos de hipnose mais populares está abrindo caminho para a abundância financeira. As pessoas acreditam que podem ser ricas apenas colocando seus corações e mentes nisso. E qual melhor maneira de enfatizar seu objetivo, senão através de toda a sua mente? Um discurso típico para uma sessão de hipnose rica é semelhante ao método de perda de peso. Visualização criativa, intensa e específica é a chave. Para que isso funcione, o sujeito deve ter uma imagem detalhada e uma lista das coisas que ele deseja possuir, que tipo de casa e quanto vale, quantos automóveis e qual marca, etc. O paciente é instruído a manter essa imagem mental clara de seu sonho. Ele é instruído a permanecer com ele e a seguir em frente para alcançá-lo. Nota: para que a hipnoterapia seja realmente eficaz, as sessões devem ser feitas regularmente, se não diariamente. Feito junto com outros tratamentos, conforme recomendado por um profissional. Capítulo 11. A hipnose dos políticos, curandeiros, mentalistas e ilusionistas. Você pode estar familiarizado com a hipnose que vê na TV ou nos shows. Você sabe qual? Aquela que um hipnotizador é capaz de fazer as pessoas se sentarem em uma cadeira e depois as transformarem em galinhas, e coisas assim. Você pode se perguntar: isso é real ou o hipnotizador está apenas usando atores? A resposta é, claro, que sim, é muito real. No entanto, você pode se surpreender ao saber que existe uma forma muito mais avançada de hipnose do que isso. Um tipo de hipnose que pode ser usada no dia a dia das pessoas, sem que eles tenham consciência disso. E esse campo é conhecido como hipnose secreta. Faz sentido. Se um hipnotizador puder hipnotizar as pessoas em um show de palco, certamente ele também será capaz de fazê-lo fora do palco, quando as pessoas não estiverem cientes disso. A resposta é obviamente que sim, um hipnotizador treinado pode fazer exatamente isso. Veja bem, a hipnose do entretenimento é a única forma de hipnose à qual você está exposto. A hipnose oculta, por ser discreta, é um tipo de hipnose da qual você nunca ouviu falar, nem haverá na TV. A hipnose secreta é, naturalmente, por sua própria natureza secreta. É o tipo de hipnose que políticos, curandeiros, mentalistas, ilusionistas e até paranormais usam para hipnotizar muitas pessoas a fazerem coisas ou pensarem em certas coisas. A hipnose oculta é usada por profissionais todos os dias para fazer as pessoas se apaixonarem, trazê-las para sistemas de crenças falsos, fazê-las doar seu dinheiro e de muitas outras coisas poderosas. Os poderes da hipnose secreta são praticamente infinitos e, uma vez que esse campo é dominado, muitas coisas se tornam possíveis. Mas, como isso funciona exatamente? A hipnose oculta funciona influenciando o subconsciente de uma pessoa fora da sua consciência. Sempre que estamos conscientemente informados de uma sugestão, não podemos ser hipnotizados por ela. Isso ocorre porque nossa consciência contém uma parte crítica, que analisa constantemente tudo o que passa por ela. Se nosso consciente encontrasse alguma informação ou sugestão com a qual não concordasse, ele a rejeitaria imediatamente. Por exemplo, se eu lhe dissesse agora você levantará sua mão direita, provavelmente não o faria,
pois estou dando uma instrução à sua consciência. Se, no entanto, eu plantar sugestões sutis em sua mente, e depois acioná-las subconscientemente, sem que você esteja consciente disso, torna-se perfeitamente possível fazer com que você levante a mão direita. Como você pode ver, por sua própria natureza, a hipnose secreta não é óbvia. A única maneira real de saber se alguém está usando hipnose secreta em você é aprender o campo. Capítulo 12. Hipnose de conversação. É importante perceber que as táticas de concordância são muito úteis na hipnose da conversação, principalmente porque elas contornam um fator crítico e levam a pessoa a começar a ver as coisas do seu jeito. Se o fator crítico não for suprimido ou adormecido, a resistência do seu assunto estará em vigor e suas sugestões não o valerão. Depois de usar as táticas de acordo para superar o fator crítico, abrirá as portas da sugestão. Você será capaz de apresentar informações, ideias, pensamentos e sugestões ao seu alvo que parecerão completamente plausíveis em seu estado mental alterado. A primeira das 4 táticas de acordo é a plausibilidade, que é declarada como quando uma pessoa tem o hábito de concordar com você, então a próxima afirmação não precisa ser aquela que consideraria tão verdadeira quanto suas últimas afirmações. A plausibilidade funciona em uma escala variável, dependendo da profundidade do transe que uma pessoa está experimentando. A segunda tática é o hábito de acordo. O hábito do acordo baseia-se em ir primeiro. Isso é emergir em uma ideia antes de convidar seu alvo, para que a experiência seja real para eles. Isso é importante para o hábito do contrato, para alguém ter o hábito de concordar com você. Você não pode fazer isso completamente se eles não acreditarem que você concorda com os pensamentos que está apresentando. A terceira e quarta táticas são trazidas a nós por um mestre hipnotizador Milton Erickson, que as usava frequentemente em sua hipnose. O IES-7 e o Piggyback Suggestion estavam entre as técnicas favoritas de Erickson. A terceira das táticas é o conjunto de sim, é muito útil para obter o consentimento do sujeito. Em um sim, você começará com afirmações verdadeiras, para ativar a parte do cérebro que gosta de concordar. Depois de conseguir que uma pessoa comece a concordar com você, é provável que ela continue. O IES-7 pode ser demonstrado de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira de usar um conjunto de sim é repetir o que a pessoa está dizendo para você. É exatamente o que parece. Use o que a pessoa disse a você repetindo-a de volta para eles, para que concordem que é isso que disseram ou quiseram dizer. Assim, está atingindo a meta do conjunto de sim ativando a parte de acordo do cérebro. A segunda maneira de colocar um IES-7 em ação é declarar os fatos óbvios. Use em suas declarações de conversação fatos verificáveis. Se não houver dúvida de que o que está dizendo é um fato, você ativará novamente a neurologia IES no cérebro do sujeito, causando concordância. A terceira e última maneira de produzir um IES-7 é fazer truques. Obviedades são dizeres que uma cultura condicionou as pessoas a acreditarem serem inconfundivelmente verdade. As declarações são uma maneira de as pessoas verem o mundo ou uma parte dele. Essas declarações serão amplamente consideradas verdadeiras por quase todas as pessoas com quem você fala. Os 3 tipos diferentes de conjuntos de sim são usados com frequência na hipnose de conversação. Isso ocorre em parte porque são ideias nas quais você pode trabalhar em uma conversa, causam concordância e podem ser manipuladas para se ajustarem a praticamente qualquer contexto em que você esteja trabalhando com o assunto. A quarta tática é o piggyback principal. Essa é a ideia de anexar sugestões a outras declarações ou ideias que já estão sendo divulgadas ao seu ouvinte. Essa é uma maneira muito popular e bem-sucedida de plantar sugestões nas mentes de seus alvos. Isso é feito primeiro levando o ouvinte a concordar com você. Isso pode ser feito por meio de elogios, conjuntos de sim, seguindo os pensamentos deles e repetindo. Seu objetivo aqui é criar um ambiente que eles estejam dispostos a aceitar e, em seguida, adicione uma sugestão a ele. Elogios pelo excelente trabalho que estão fazendo e, em seguida, adicione como eles podem melhorar. Isso funciona porque, como seres humanos, estamos sempre dispostos a aceitar elogios e acordos. E o fato é que,
se você está aceitando uma parte da afirmação, deve estar aceitando a afirmação inteira em algum nível inconsciente. Agora que, sem saber, aceitaram sua sugestão, em algum momento a introduzirão em seus comportamentos, pensamentos ou ações. A melhor parte dessa tática de acordo é que, quanto mais você faz, mais forte e mais poderosa sua sugestão se torna. Você pode listar quantos fatos e sugestões desejar, desde que mantenha os significados claros para não confundir o assunto. Você também pode usar sugestões em conjuntos de sim. Isso é feito simplesmente declarando uma única ou uma série de fatos verificáveis, em seguida, adicionando uma sugestão ao final da última declaração. Um exemplo disso seria: quando você sair do carro, tranque as portas. Isso funciona porque você inevitavelmente sairá do carro em algum momento e porque a mente aceita isso. Como verdade, será mais provável que agora você também tranque as portas. A terceira maneira de fornecer sugestões é apresentar um feedback ao seu assunto que os faça aceitá-lo. Isso deve ser feito de uma maneira suave e elegante. Isso utiliza reforço positivo criando primeiro um conjunto de sim, depois adicionando um elogio e anexando uma sugestão ao final. Essa maneira de apoiar as pessoas é bem-sucedida, porque todos gostamos e aceitamos elogios. Os elogios nesta mostra são uma espécie de cobertura de açúcar para a sugestão. Você não pode aceitar o elogio sem também aceitar a sugestão. Elogios também tendem a extrair comportamentos positivos de nós e nos tornam mais agradáveis e abertos de qualquer maneira. As táticas de concordância das sugestões e as 7 P's de Beck são muito importantes e úteis na hipnose de conversação. Eles estavam entre as principais escolhas do mestre hipnotizador Milton Erickson. Ele nos trouxe a arte aperfeiçoada dessas duas táticas e as usou frequentemente em sua prática de hipnose, como você deve considerar fazer-na. Conclusão. Penso, logo existo, disse o filósofo René Descartes, há muito tempo. Seguindo o seu discurso de que qualquer coisa é real quando você decide que é, então, a hipnose pode ser apenas o passo lógico para alcançar a melhor versão de si mesmo. O poder da mente e do subconsciente é ilimitado e generoso como seus sonhos. Explorar esse poder através da hipnose é olhar dentro de você e conhecer suas capacidades. Significa entender a si mesmo, as pessoas ao seu redor e o mundo em que você vive. É perceber que a vida e o viver nunca são constantes. É gratificante que sempre esperemos a mudança, e essa mudança acontece com a sua vontade, sua iniciativa, seu trabalho duro e perseverança. Lembre-se, mudança é um verbo. Ele cumpre seu significado quando você age. Você tem o poder dentro de você. E ninguém pode tirar isso de você. A auto-hipnose ajuda a liberar e aproveitar esse poder. Obrigado novamente por fazer o download deste e-book. Espero que ele tenha ajudado você a entender como a hipnose funciona e como você pode usá-la em sua vida. Quando se sentir confuso com a sua vida, leia este livro e entenda como você pode reprogramar sua mente e mudar comportamentos com a hipnose.